Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras, minhas borboletas raras, maravilhosas. Vamos lá para nossa leitura de hoje. Eu sinto que hoje seria muito abundante, sabe? Sempre é, né? Porque não tem como a gente trazer uma leitura, uma canalização, conversar entre nós, expandir, enfim, trazer aqui um pedacinho das nossas conversas com o nosso eu superior e isso não ser abundante. Mas eu sinto que é uma conversa mais descontraída hoje e quase que como um direcionamento para te mostrar como é que você vai acessar o próximo degrau de abundância, o próximo degrau de alinhamento que está disponível para você. E vamos lá então. A gente veio aqui com a carta do plexo que representa o seu plexo solar, que é a carta do prayer, né? Da pessoa que ora, que reza, né? Temos aqui o Cavaleiro de Copas e ele veio ao contrário. Bom, borboleta, a historinha dessa carta prayer é mais ou menos assim. Existia um jovem, né? Na verdade, vamos voltar. Tem um senhor que está numa varanda tomando uma limonada com seu neto. E aí, ao observar aquela cena ali com o neto dele, né, e a varanda da casa dele, ele lembra de que quando ele era jovem, ele estava ali naquele mesmo lugar, né, ali na fazenda que ele mora, pronto para deixar a casa dele para ir pregar pelo mundo, né? Então, o sonho dele era sair pregando pelo mundo e ele estava pronto para sair de casa. Até que o pai dele falou assim para ele orar e pedir guiança para Deus, né, para saber se realmente aquele era o caminho que ele deveria seguir, né? E ele orou. Naquela noite, o pai dele faleceu. E ele teve que ficar ali, né, assumir a fazenda. E aí quando ele volta para pro dia de hoje, né, quando ele já é um senhor e o neto dele tá ali do lado dele, ele olha pra cena e fala assim: que bom que eu orei aquele dia, porque eu não poderia estar em outro lugar melhor na minha vida, né? Ele percebe que ele está aonde ele deveria estar mesmo, e ele se sente bem com isso. E aí eu tô te contando essa história, borboleta, porque sempre tem um plano, né? Sempre existe um plano pra gente maior do que o que a gente imagina. Só que também não é só porque existe um plano que significa que a gente não vai realizar os nossos sonhos do coração. O ponto é que às vezes a gente tem sonhos que não são do nosso coração, que não são sonhos que realmente a gente quer realizar. A gente acha que quer realizar. O nosso ego acha que quer realizar. O nosso ego acha que aquilo é a solução para a nossa vida, né? Que aquele é o príncipe do cavalo branco na nossa vida. Só que se a gente parasse para orar, para conversar com Deus, para conversar com o nosso eu superior né, que tá ali disponível pra gente, que seja por 5 minutos que a gente parasse, a gente ia conseguir entender quais sonhos são nossos e se realmente aquele é o caminho a ser seguido, né? Será que, borboleta, você está orando pelas coisas certas? Se direcionando para os sonhos certos, para o seu coração? Ou será que o seu emocional está absorvendo vontades, desejos e sentimentos de outras pessoas, o que a gente sabe que é possível com os seus centros todos aí indefinidos, né? Será que esses desejos que você realmente está sentindo são realmente seus, assim? O ponto é que é verdade que as nossas preces sempre são ouvidas.
Só que quando acontece alguma coisa pela qual a gente não orou, a gente acha que Deus não está ouvindo a gente. Mas na verdade Deus está sim atendendo as nossas preces, Ele só está entregando um resultado que, apesar de ser diferente do que a gente imaginou, é o que seria o melhor para nós, é o que realmente vai fazer com que a gente chegue lá na frente e fale assim: que bom que isso aconteceu comigo, sabe? Então, não existe isso de as minhas preces não são atendidas, não existe isso de não atender o chamado, não estar no caminho certo, os meus sonhos não estão sendo realizados, etc. O que existe, na verdade, é a gente orar fechada para o que Deus tem para nos entregar e orar aberta para o que Deus tem para nos entregar, entende? Porque Ele vai entregar de todo jeito. Se a gente estiver aberto para isso, a gente vai perceber que nem sempre acontecendo do jeito com o qual a gente planejou, pediu, pode ser bom para nós também. Mas se a gente orar de coração fechado para o que Deus tem para entregar para a gente, aí sim é aquela abertura para revolta, para tipo, não é isso que eu quero, não foi isso que eu pedi, e aí a gente cria resistência ou em si começa a insistir em caminhos que não são nossos, em caminhos que não fazem sentido pra gente, mas a gente quer seguir adiante naquilo porque, não, eu falei que era isso, eu falei que era desse jeito que eu queria, eu falei que era desse jeito que ia dar certo, então eu vou insistir nisso, mesmo que o seu corpo já saiba que não é aquilo pra você. E aí, borboleta, te contar um caso que aconteceu comigo. Em 2019, eu não sei se eu já contei isso aqui para as refletoras, né? Ou se você já ouviu essa história. Mas em 2019, o meu marido recebeu uma oportunidade para ir trabalhar em outro país, né? Em Porto Rico. E aí eu pedi demissão na época do meu emprego e segui, né? A gente, em comum acordo, nós fomos juntos, né? E aí eu comecei a procurar emprego loucamente na minha área. Se você não sabe, borboleta, minha primeira área de formação é em comércio exterior e logística, cadeia de suprimentos e tal. Eu trabalhei muitos anos nessa área e, e aí eu, eu comecei a procurar emprego nessa área, né? E eu procurava. E sempre recebia não, 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 não. Eu fiquei um ano procurando empregos em todos os lugares. Na época eu ainda tinha o LinkedIn, né? O perfil no LinkedIn. E, e só no LinkedIn eu me inscrevi para 900 e poucas vagas. Esse número ficou muito marcado em mim, por isso que eu lembro. E eu me inscrevia e recebia não. Em paralelo, eu pedia a Deus, sabe? Eu chorava, eu falava: Deus, pelo amor de Deus, me mostra um caminho. Deus, pelo amor de Deus, é bom, né? Deus, por favor, me mostra um caminho, me abre as portas. Eu tenho formação, eu sou uma pessoa boa, sabe, estou aberta para trabalhar. Me mostra um caminho, me dá a solução, me dá a oportunidade. Eu pedia tanto, sabe? E eu só recebia não. Eu achava que as minhas preces não eram atendidas, né? E até tinha uma empresa específica, que é a empresa onde meu marido trabalha, que eu me inscrevia para muitas vagas nessa empresa. Eu já tinha trabalhado lá anteriormente e é uma empresa ótima de se trabalhar, tanto que a gente tá, né, morando em outro país graças às políticas dessa empresa, né? Então é uma empresa muito boa de se trabalhar, com muitas oportunidades. E eu me inscrevia para vagas ali que eu tinha o perfil perfeito para vaga, eu tinha contatos, eu tinha networking ali
as pessoas da vaga, mas sempre eu ia na entrevista e por algum motivo eu não era chamada. Eu tinha tudo pra ser chamada e não era chamada, né? E eu ficava revoltada com isso, Borboleta, que você não faz ideia do quanto. Enfim, um ano se passou e eu decidi que eu queria voltar pro Brasil, porque eu já tava, sabe, emocionalmente desestabilizada com essa história. E aí eu e o Lu, a gente falou, tá bom, então vamos voltar pro Brasil, você volta primeiro, Stay, assim que eu puder eu volto, né? Foi eu mudar o meu LinkedIn para o Brasil e começar a procurar oportunidades de trabalho no Brasil. Era mais ou menos setembro, outubro, isso daí, tá? Eu tinha comprado a passagem pra janeiro, né? E aí eu comecei a procurar vagas no Brasil. Então eu falei assim, beleza, então eu já vou começar a procurar, né? Porque, enfim, se eu fiquei um ano aqui e não encontrei emprego, né? Olha eu mesma já não acreditando na minha possibilidade de cocriação, né? E aí eu comecei a procurar, procurei uma oportunidade. Eu só sei que era entre outubro e novembro, eu me inscrevi para uma vaga e eu mandei mensagem para a pessoa nessa vaga para perguntar um negócio. A pessoa responsável, né, pelos recursos humanos, responsável dos recursos humanos, responsável por essa vaga. Só sei que a gente conversou imediatamente, tipo assim, dias depois eu passei por uma entrevista com ela e ele me contou, era um homem, né? Ele me contou que eles tinham feito entrevista com muita gente já, tipo, muitas pessoas mesmo. Nenhuma tinha sido um match pra vaga. E aí, que ele tinha gostado muito do meu perfil e ia me passar o perfil pra pessoa responsável pela vaga. Dias depois, tudo por WhatsApp, viu? Liguei a câmera na entrevista, né? A entrevista foi pelo WhatsApp. Falei com a responsável pela vaga. Ela adorou e eles me contrataram. Tipo, final de novembro. Quando que foi? Começo de dezembro, mais ou menos, eu recebi que eu tinha passado na vaga. E eles me esperaram até fevereiro, porque eu cheguei em janeiro, eu falei pra eles, né, que eu não estava no Brasil ainda. Então eles esperaram, eu comecei em fevereiro, essa vaga ficou ali mais de um mês, né, me esperando. E comecei, e foi o lugar que me abriu portas para eu começar a ler cartas. Olha como uma coisa puxa a outra, né? E, enfim, a parte de ler cartas é causa para outra leitura, mas olha isso. Eu achando que Deus não estava ouvindo as minhas preces, mas quando eu mudei a direção e parei de ficar resistente, de tipo, tem que ser isso, tem que dar certo desse jeito, etc, etc, as portas se abriram e me levaram para onde eu estou nesse exato momento falando com você. Muito feliz, com um trabalho muito alinhado, mais alinhado ainda com essa nova fase da minha vida, que eu amo fazer, sabe? Eu sei que você tá aqui, às vezes você não conhece outras coisas que eu faço, né? Mas eu faço as leituras aqui no YouTube, eu também tenho as minhas leituras particulares, eu tenho outros projetos, outros produtos, tem a Monarca, tem a gestão de projetos abundantes, que é um servir meu, uma mentoria que eu amo demais fazer. Em junho eu tô indo pro Brasil para o nosso encontro de borboletas, inclusive aqui abaixo tem as inscrições, se você quiser participar. É, e tô fazendo algo que eu amo, sabe? Que faz diferença na vida das pessoas, na minha vida, dentro daquilo que eu acredito energeticamente. E assim, eu nem imaginava que isso poderia acontecer lá atrás, quando tudo isso aconteceu e eu tava tão resistente, né? Então, assim, as nossas preces sempre são ouvidas, borboleta. A gente só precisa realmente ouvir a resposta, né? Estar abertas para ouvir a resposta. Então, é sobre orar, mas também sobre ouvir a resposta de coração aberto. Tá bom, minha borboleta? Então é isso. Espero que essa leitura faça sentido para você, que contribua de alguma forma na sua vida. E conversa comigo, porque as refletoras eu sei que elas são mais raras, né, no desenho humano.
E nem sempre a gente conversa aqui nos comentários, mas se você for uma refletora que tá sempre por aqui ou que chegou agora, conversa comigo que eu vou amar saber um pouco mais sobre a sua energia. Eu adoro de verdade, assim, saber como é que os seus centros recebem tudo isso, né? Porque eu sei que é um funcionamento muito diferente dos outros tipos energéticos. Tá bom, minha borboleta? Então, hable comigo aqui embaixo ou me chama lá no Instagram pra gente conversar. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.